ver se... Ah, chegou. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Vai tudo bem com você? Como foi sua semana? Como foi sua semana? Mas a semana está começando, a anterior, porque a nova começa hoje. Hoje é chamado Dia do Senhor, primeiro dia da semana. E por falar que hoje é Dia do Senhor, eu gostaria de primeiro agradecer ao pastor Robinho por essa deferência. Vim convidar um velho para falar no seu aniversário, e convidar um jovem, né? E vocês sabem, aliás, vocês, a maioria aqui não sabe, com pouca exceção, do que é a gente ficar velho. Gente, mas eu estou achando tão bom que vocês nem imaginam. Quando eu fui convertido pela misericórdia de Deus, eu tinha 17 anos. Eu não sei por que o Senhor foi olhar justamente para mim me converter. Eu que era inimigo de Deus. Eu tinha ódio de tudo que era religião. Eu nasci no lar católico, etc. E até que numa hora que vocês não podem imaginar, quem sabe uma hora vocês vão saber como foi, o Senhor Deus entrou no raio, na raia, e o Senhor veio e me fez conhecê-lo por misericórdia. E a partir do momento que então eu pude conhecer o Senhor, eu percebi que eu não sabia como que eu consegui perder tanto tempo na minha vida. Mas eu tinha 17 anos. Você já teve 17? Quem aqui? Não vou perguntar não. Já passou, mas você já teve 17, sabe o que é isso? Então, os meus amigos que tinham 21 já eram velhos para mim, entendeu? Então, os que tinham 30 eram... Agora, você imagina, os que tinham 40, na verdade, naquele tempo, os 50 anos, o cara já viveu muito. Mas tinha exceções, né? Há 60 anos. E agora, eu estou aqui para falar para vocês com 72 anos e meio. Misericórdia, não vê se eu aguento, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar disparar o meu cronômetro aqui. E eu quero que vocês me ajudem. Nós vamos ler um texto para hoje à noite. E para mim, todo o texto é lindo, toda a palavra de Deus é nova, cada manhã é maravilhosa, mas queria convidar você para ler um texto e entrar dentro dele. Marcos capítulo 2, tá no jeito aí? Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, e eu gostaria que todos vocês, vamos ficar de pé, gostaria que você lesse esse texto como você nunca leu a Bíblia antes, pode ser? Mas tem que ler com vontade, não precisa gritar desesperadamente. Basta que ouçam a leitura quem estiver passando de carro na avenida aí, tá bom? Então vamos juntos, eu quero que vocês me ajudem. Vamos lá, bem bonito todo mundo. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma o teu leito
e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Amém. Ainda em pé, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de termos lido esta palavra. Senhor, nós queremos entrar nesse texto, mas queremos mais, que esse texto entre na nossa mente, entre no nosso coração, entre na nossa vida, entre na nossa residência, entre no nosso trabalho, entre nas nossas 24 horas, daqui até o encontro com o Senhor. Fala, Deus, ao meu coração. O Senhor sabe como eu preciso de ouvir tua voz. E fala ao coração do meu amado irmão, irmã, amigo, amiga que aqui se encontra, para a tua glória e louvor, e pela misericórdia que o Senhor tem, aqueles que o Senhor fala, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Meus queridos, esse texto começa dizendo que, tendo retornado à sua casa, ou à sua cidade, Jesus está agora em sua casa. É interessante como Mateus, Marcos e Lucas trabalham os três esse mesmo texto. Mateus nos dá um esboço, diz que tendo Jesus retornado à sua cidade. Ora, se retornou à sua cidade é porque ele morava nela. Marcos e Lucas vão dizer que ele retornou à sua casa. E sabe o que ele fez? Ele ensinava na sua casa. Mas a fama de Jesus era muito grande. E ele estava retornando depois de ter passado um período longo ausente. Por quê? Porque ele fez uma cura de um homem que era leproso. E falou para ele: não conte a ninguém. E eu não sei, você deve ser diferente daquele leproso. E uma vez curado e restabelecido, ele saiu contando para todo mundo. E aquela notícia saiu de tal maneira que Jesus já não podia mais andar para lugar nenhum. Ele teve que se retirar e aguardar o tempo. E agora, depois desse tempo, ele retorna à sua casa. Mas onde Jesus chegava, a notícia corria. Onde Jesus entrava, a expectativa e a procura era imensa. E aonde Jesus está, a glória de Deus se encontra, a bênção do Pai está ali, do Espírito Santo está ali, e a presença de Jesus é algo que nós não podemos prescindir e que nós não podemos jamais querer ficar longe dela. Jesus está na sua casa. Mas ali naquela casa, Lucas, quando vai, Mateus, eu disse, ele deu um esboço, Marcos dá uma pintura maravilhosa, e Lucas floreia ainda um pouco mais, por conta da sua cultura e a sua forma de comunicar. Marcos diz que Jesus estava em casa ensinando, e ele ensinava o quê? Não era hebraico, não era aramaico, Jesus não ensinava grego, Jesus não ensinava, ele ensinava a palavra de Deus, porque aqui para nós, quem tem a palavra de Deus, ensina a... E morreu, o que é isso? Quem tem a palavra de Deus deve ensinar o quê? A palavra de Deus. Ele veio para isso. E ele ensinava a palavra de Deus. Lucas, também com um pouco de Marcos, diz que ele estava pregando. Pregar e ensinar era a missão de Jesus. E é interessante, no auditório de Jesus, naquela noite ou naquele dia, naquela tarde, não sei o horário, em que acontece esse episódio. É interessante que Lucas é muito detalhista, e ele diz quem estava naquele auditório. Aquele auditório estava repleto de fariseus e de mestres da lei. Sabe o que significa isso? Não é palavrão não, tá? Se você nunca ouviu isso. Fariseu era um grupo que surgiu 2 séculos antes de Jesus, de homens que eram homens que eram apaixonados pela Bíblia, por Jeová, por Deus, e eles eram tão meticulosos ao estudar a Bíblia, que eles acabaram formando uma tradição
que no final das contas aquela tradição tinha um lado bom, positivo, mas tinha um lado perigoso, como muitas pessoas hoje vivem. Eu tenho encontrado gente para toda parte desse Brasil que está presa pela tradição. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem tradição que é boa. Por exemplo, a tradição de você ler a Bíblia, a tradição de você orar, a tradição de você depender de Deus, a tradição de você entender que você não é nada, que o Senhor é tudo, que você precisa dele dia e noite e dia. Isso é uma coisa boa. Mas esses fariseus, eles tinham assim aquela vontade de ouvir Jesus, mas também entre eles existiam muitos que eram inimigos do Senhor. E os fariseus demonstraram sua inimizade e a sua crítica a Jesus, pelo menos em 4 momentos históricos. Em 2 deles, eles criticavam a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus fazia aquilo que eles achavam que não devia fazer. Vamos repetir? Criticavam Jesus porque Jesus falava e fazia aquilo que eles achavam que não deviam fazer. Em 2 outras ocasiões, eles criticavam Jesus também, sabe por quê? Eles falavam, por que ele não faz como nós achamos que deve fazer? Vamos repetir? Por que ele não faz? Ih, está muito fraco, vamos lá? Porque ele não faz o que nós achamos de fazer, para ensinar o Senhor. Então, você já percebeu que isso também é alguma coisa, que mesmo que você não é inimigo, você é super amigo, né, de Deus, mas que está no seu coração também? Quantos aqui já falaram, já ficaram tristes, com raiva, porque Deus não atendeu do jeito que você queria a sua oração. Deus não respondeu do jeito que você queria. E muitos, nessa perspectiva, têm se afastado, deixado, feito o que nunca devia e às vezes esfriado na fé. Mas vamos ao texto então. E naquele contexto, naquele auditório, nós encontramos que de repente vai surgir um homem que era paralítico. Há quanto tempo? Nós não sabemos. E esse homem era trazido por 4, esse paralítico era trazido por 4 homens. Agora é interessante, esses 4 homens eram solidários ao paralítico. Você tem amigo? Porque para ser solidário de carregar um camarada e fazer o que eles fizeram, tem que ser amigo, não é não? Tem amigo ou não tem? Às vezes você fala assim, eu tenho, mas que tipo de amigo? Um amigo que vai pegar você e carregar desse jeito para... E outra coisa, esses amigos então, eles eram extremamente, além de amigos, eles eram extremamente solidários. E o solidário é aquele que ajuda o outro, que faz alguma coisa. 4 homens chegam para esse paralítico. Certamente quando falaram com o paralítico, sabe quem chegou de volta a Cafarnaum? Eu sei, sim senhor, é Jesus. E ele não é, ele fala que ele era paralítico, não fala que ele era mudo. Tá bom? Então eu creio que ele falou, é Jesus. Mas como que eu posso fazer? Eu estou aqui. E os 4 deveriam ter dito a ele, olha, sabe de uma coisa? Nós viemos aqui porque nós queremos que você vá. Mas como que eu posso ir? Nós vamos. Mas como vocês vão fazer? Eu estou numa cama, sou inerte, sou inválido. Eu sou uma pessoa que está morta, viva. Não posso fazer o que eu quero, não posso ir, não posso vir, não posso... Não se preocupe, nós vamos te carregar. E os 4 pegaram no leito e levaram. E quando eles chegam para ouvir Jesus... Os 5, entusiasmados, ansiosos para ouvir, primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram, havia uma grande multidão e havia um bloqueio, uma manifestação, daquelas que vocês de vez em quando saem aí e não dá para ir naquela direção, porque não dá. Mas isso aí é outra coisa. Ali eles estavam sem condições de atingir o objetivo, porque havia muita gente. Sabe de uma coisa? Agora vamos imaginar 5 homens vindo para chegar diante de Deus, Filho de Jesus, e estão agora impedidos porque há muita gente naquele auditório. E eu te pergunto, se você estivesse lá no meio daquela multidão, e ao ver aqueles 5 homens, né, um no leito e 4 carregando, você daria o seu lugar? Ou você faria que nem os outros fizeram? Você já viu que quando uma pessoa quer servir a Deus, quer buscar a Deus, tem impedimento?
Você já viu que quando você quer levar a sério, você quer encarar o Senhor, porque quer o Senhor, há sempre algum impedimento. Mas aqueles homens solidários tiveram uma engenharia fantástica, né? Eu não sei de onde eles tiveram. A Bíblia não fala que eles eram engenheiros, mas que eles tiveram uma engenharia muito boa, né? Eles tiveram. Eles descobriram uma forma de vazar acima daquele telhado, abrir um espaço e descer o homem exatamente à frente onde estava Jesus. Louvado seja Deus. Até aí tudo bem. Mas eu te pergunto, se você estivesse no auditório, o que você diria do comportamento desses 5? Impedir, fazer Jesus parar, fazer todo mundo ficar ali. O que vai acontecer agora? É culto, é palavra de Deus, está ensinando, mas parou. Parou por quê? Porque parou. Estava tão bom. E alguns, e todos ali, e você pode imaginar o olho de cada um como ficou? Se fosse você, como é que ficaria? Agora eu pergunto, você não ia querer ficar em pé para dar uma olhadinha por cima do ombro para ver o que estava acontecendo lá não, né? Mas sabe de uma coisa? A expectativa foi muito grande naquele auditório. Jesus olhou para aquele homem, olhou para os 4, e a Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Vamos repetir? Está muito fraco. Vamos repetir? Vendo-lhes a fé. E a fé dá para se ver? Quem pode ver a fé? Eu não consigo ver a fé do Robinho, meu amigo de tantos anos, tantas décadas. Eu não consigo, nem ninguém consegue ver. O pai não consegue ver. Consegue perceber pela atitude se o filho, se o cônjuge está exercendo ou não a fé. Mas Jesus vendo-lhes a fé. E é interessante que diz a palavra que vendo-lhes a fé, o Senhor vai se dirigir agora àquele homem necessitado, aquele paralítico, tá? E vai dizer para ele, e eu acho lindo isso, que os 3 evangelistas dizem a mesma coisa. Filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos repetir? Mas esse filho seu saiu muito feio. Eu quero que você repita, mas pensando seriamente, entrando no texto, o texto em você. Qual foi a forma de Jesus dizer a ele? Imagina, os teus pecados estão perdoados. Você imagina, Jesus vendo-lhes a fé, certamente esse paralítico, a fé que esse paralítico tinha e demonstrava que Deus estava vendo, Jesus que vê todas as coisas, ninguém precisava falar, Jesus, nenhum dos 4 precisava falar, Jesus, esse homem é cheio de fé, porque Jesus conhecia o homem, Jesus sabia o que estava dentro dele. Quando Jesus olha para ele, vê aquele homem, provavelmente ele tinha matutado durante muito tempo. Meu Deus, eu quero ter um encontro pessoal com o Senhor. Mas eu ouço falar que o teu filho está aqui aonde, Senhor, não posso ir, não tem jeito. Mas chegou o dia, chegou a hora, e ali estava aquele paralítico diante do Filho de Deus. E é interessante que Jesus olha para ele e o chama de filho e faz a declaração, os teus pecados estão perdoados. Se fosse você que estivesse levando um paralítico para Jesus, você ia querer saber do perdão do pecado dele ou da cura do cara? Fala sério, fala a verdade. Ninguém faz uma coisa pelo meio. Geralmente nós somos interessados para nós e para as pessoas aquilo que aparentemente as pessoas precisam. Aquilo que nós imaginamos que nós precisamos. Eu quero aquilo que eu acho que eu preciso. Eu acredito que tem crente que ora toda semana. Senhor, a loteria, como é que chama lá? Mega Sena acumulou, me ajuda aí, Senhor. Tudo bem, né? Você precisa de dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro, mas também não precisa de fazer um negócio desse. As pessoas quando adoecem, basta ter uma dor de cabeça mais forte, o seguinte, Senhor, cura a minha cabeça. Todo mundo está vendo a doença, mas Deus sabe o que acontece no coração e na alma. E Deus quer atrair as pessoas não para suprir-lhes as suas necessidades passageiras, porque a vida não foi feita para você viver aqui.
aqui você é peregrino, aqui você é um forasteiro, uma forasteira, aqui as coisas acabam, aqui você envelhece, aqui você tem que morrer, e a morte terá que ser, se você tiver uma longa existência, a morte terá que ser em todo e qualquer tempo um ato da misericórdia de Deus, ou para te preservar de muita coisa ruim, ou para te recolher, porque você é mortal. Lembra-te, ó homem, que tu és pó, e ao pó terás que tornar. Mas vamos voltar àqueles dois. Aquela cena maravilhosa. Jesus estava olhando o coração daquele homem. Aquele homem paralítico, ele tinha um problema muito mais sério. Os 4 amigos não podiam ouvir, o auditório não podia saber, mas eu acredito que tudo que aquele homem queria era saber quem era Deus e ter um encontro pessoal com Deus. Eu não sei qual é a sua expectativa, meu irmão e minha irmã. Se você quer estar só de bem com a igreja, com o Robinho, com a família, com o trabalho e com a prosperidade, etc. E você anda titubeando em sua vida, sem saber se os seus olhos fecharem, o seu coração parar, para onde você irá? Há 3 perguntas fundamentais que criaram e expressaram isso até um tanto recente, mas que eu acho que estava lá dentro. Aquele homem, de onde ele veio, ele sabia, porque ele conhecia a mãe, né, e o pai. Bem provavelmente. Você também conhece, não conhece? De onde eu vim? Segunda pergunta crucial, que provavelmente estava no coração daquele homem. Por que que eu fui criado? Qual é o propósito da minha vida? Há muita gente que a sua vida consiste só aqui. É crescer, é estudar, é formar, é empregar, é juntar dinheiro, é ficar velho, é passear, é conhecer a América, conhecer o mundo, conhecer todos os continentes. E depois, e daí? Não pergunta a terceira pergunta, que é: e para onde vou? Porque se você é passageiro, você vai para algum lugar, não vai? Vocês dois sabem de onde vieram agora à noite, não sabe não? Está tudo bem então. Está ótimo, vocês estão perfeitos. E sabe para onde vai daqui a pouco. Mas a pergunta é: quando nossos olhos fecharem e o coração parar, para onde nós estamos indo? Aquele paralítico tinha um problema muito mais sério do que a paralisia. A paralisia é também algo muito triste quando a gente vê alguém que está debilitado sem poder se locomover, sem poder se mexer. É triste, não é? É duro demais. Mas aquele paralítico tinha um problema sério. Ele precisava de ser perdoado. E quando Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados, também você não pode auscultar e perceber a dimensão que tinha para aquele homem. Porque agora os seus pecados eram perdoados. O que tinha dito Davi? Abençoado, feliz o homem cujos pecados são perdoados, cuja iniquidade é coberta. Aquele homem, como disse lá em Romanos, né, 5:10, que nós fomos reconciliados, não é, por Deus pela morte de Cristo na cruz, e vivemos agora, somos salvos agora pela vida de Jesus. Ele estava diante de Deus, diante do Pai, do Filho e o Espírito Santo conversando com ele. Aquele paralítico recebia o melhor momento, que era o perdão dos seus pecados. Sabe de uma coisa, gente? Eu pergunto, se você tivesse uma situação dessa de paralítico e viesse aqui para o pastor Robinho orar e você andar, claro, você ia vir, certo? Mas eu pergunto para você, se o seu coração parar, seus olhos fechar, você está preocupado com a paralisia ou você está preocupado com a eternidade? Com quem você está preocupado? Aquele homem estava preocupado e agora foi resolvido o seu problema, porque os seus pecados foram perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o pecado da gente é perdoado, não precisa mais nada. Mas quando Jesus falou isso, aquela galera que eu falei lá, que Lucas narra, né? Gritou: espera aí, quem pode perdoar pecado é só Deus. Esse homem, Jesus, está blasfemando. Mas aquilo não foi tão audível. Mas Jesus, vendo-lhes o que pensava e o que estava no coração e na alma deles, disse: por que vocês estão falando assim?
O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, sim. E aí Jesus faz uma pergunta que eu quero repassar para você. Qual é mais fácil? Ô gente, aqui para nós, qual é mais fácil? Você declarar para um pecador, estão perdoados os teus pecados? E se esse pecador for paralítico, qual é mais fácil? Você falar, estão perdoados os seus pecados, ou falar, levanta e anda? Vocês não queiram saber o que é isso. Eu era bem novinho ainda, convertido, e um dia numa casa, eu parei o carro e a dona estava comigo, a proprietária da empresa, pequena empresa lá. Ela gostava muito de andar comigo, era crente também, e a gente estava sempre falando de Jesus. E eu toquei a campainha, quando eu vi, tinha um senhor lá no chão. E aquele homem estava chorando. E eu falei, aqui que mora tal? Aí eu vi que ele estava chorando. Por que o senhor está chorando? E ele se identificou como católico, e que a filha tinha se desviado do catolicismo e agora ela era espírita. E ele estava muito triste porque a filha estava no espiritismo. Mas naquela hora, eu não sei o que aconteceu comigo, gente. De vez em quando acontecem umas loucuras assim comigo. Eu comecei a falar do amor de Deus para ele, mas eu percebi que não era eu. Deus parece que me tomou naquela hora. E, à medida que eu ia conversando com o homem, eu percebi que ele era todo entrevado. Eu falei, o senhor pode chamar a filha? Ele falou, não, eu não posso levantar. Me colocaram aqui para tomar um pouco de sol. Eu não ando. Eu estou todo entrevado e tal. E eu, tá bom, tudo bem, né? Está todo entrevado. Aí fui falando com ele. Quando eu estou falando do amor de Deus para ele, de repente saiu da minha boca uma frase que eu nunca imaginei, nem antes, nem na hora, nem depois. Eu falei, olha, tudo bem. Falando de Jesus, sabe quem é esse Jesus? Ele é todo poderoso. Para ele, o que é mais fácil? Perdoar seus pecados e mandar você andar. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. A prova que Jesus te ama, eu vou orar e o senhor vai andar. Quando eu falei isso, eu arrepiei todinho da cabeça aos pés. Meu Deus do céu, me perdoa. Tem compaixão de mim. O que eu fiz? Você já pensou que fria que eu entrei? E agora eu estava preso. Eu não sabia o que fazer. Agora eu crio ou não. E o Senhor me perdoa que eu sou tão incrédulo. Bom, resumindo a ópera. Aí eu toquei campainha de novo, apareceu alguém lá, e eu falei, vou orar, mas a tia ficou preocupada, chamava ela de tia, né? Tia Dina, já está na eternidade com o senhor. Falei, tia Dina, me ajuda aí, vamos orar. Aí pegamos o homem, levamos lá para dentro de casa, e nisso veio a família toda. Então eu falei, olha, nós vamos orar aqui, vou orar pelo seu fulano, não lembro mais o nome do homem. E aí eu falei, olha, a Bíblia diz, se você crê, é possível, vocês podem crer que Deus pode curar esse homem e tal. Aí todo mundo ficou assustado, nunca tinha visto aquilo. E eu então falei, agora eu vou ser um homem de fé. Botei as mãos na cabeça daquele homem, orei em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara nem mexeu. Falei, meu Deus, estou frito. Aí eu falei, socorro, Senhor. Mas me lembrei que uma vez Jesus foi trabalhar com cego e está enxergando. Ele falou, eu vejo vulto, tal. O senhor fez um pouquinho de lodo ali e tal, de lama, e colocou no olho dele. Falei, então se Jesus, que é Jesus, 2 vezes fez negócio desse, eu vou orar 2 vezes. Aí eu orei a 2ª vez, com mais fé, mais confiança. Em nome de Jesus, anda. E o homem nem mexeu, não. Meu Deus, agora eu estou perdido. O que eu faço? Gente, vocês não querem saber. Na hora que texto que bateu na minha cabeça. Lembra do profeta que orou 7 vezes para chover? E na 7ª vez, aí o moço dele viu uma mãozinha lá em cima. Tá? Ele falou, corre e avisa o rei que vem chuva. E eu falei, se um profeta, um homem de Deus orou 7 vezes, por que eu não posso orar mais? E orei mais uma vez. Orei mais uma vez. 4ª vez. Orei a 5ª vez. Falei, Senhor, será que vai ter que ser 7 vezes? Aí, não sei, pela 6ª vez que eu orei, eu já estava, gente, você imagina o suor que eu estava, né? Eu estava transpirando. Ó Senhor, perdoa a minha incredulidade. Aí minha oração foi diferente. Me perdoa, Senhor. Eu não sou crente, tem misericórdia de mim. Aí, seu fulano, em nome de Jesus, eu estou na verdade.
E o homem começou a se movimentar. Aquilo causou espanto na família e em mim também. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor vai curar, cura de uma vez. E, gente, vocês não queiram saber. O homem ficou de pé e andando todo torto. Falei, não é em torto, não, é em nome de Jesus. Jesus pode. E o homem começou a andar. E para lá, e o pessoal começou a chorar. E foi um negócio. E eu, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. E você falar assim, eu sou crente, cheio de fé. Você pode saber que você ouviu um pastor meio incrédulo, viu? Mas um Deus que funciona, um Deus que é verdadeiro. Jesus disse, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Para Deus não há impossível, para Deus não há dificuldade. Quando Ele quer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, então Jesus disse, agora vocês estão duvidando aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, a cura que Jesus Cristo fez, que vocês sabem foram muitas, nunca foi para a sua glória. A cura que Jesus Cristo fez era simplesmente para dizer, isso aqui é um atestado que de fato eu sou Deus, Filho, e posso todas as coisas. E Jesus curou, e você sabe quantos, não só esse paralítico, cegos, aleijados, tantos, surdos, mudos, ressuscitou vários, não foi só um, né? Tradicional lá de Lázaro, etc., porque com Jesus Cristo é assim mesmo. Mas o ponto é, o que nós queremos tirar desse texto para nós concluirmos? Primeiro, você não sabe o que é paralisia, sabe? Mas vamos ver se você não sabe mesmo. O paralítico, aquele paralítico, ele estava todo entrevado, ele não podia se mexer, estava lá, inerte e tal. Você podia falar, vamos para a igreja, vamos fazer isso, aquilo. Ele não podia porque ele estava o quê? Paralítico. Mas eu quero fazer um teste com você agora. A pergunta é, como está a sua vida com Deus? Não vai me dizer que você está assim meio desanimado de orar. Tem orado pouco. Não vai dizer também que você não tem lido a Bíblia. Ou tem lido pouco. Não vai me dizer também que você não tem tido fervor no coração. Porque essa paralisia, nós podemos perfeitamente pegar uma carona nesse paralítico, entendeu? Com essa história, e pensar o seguinte, a paralisia não é só física, mas também espiritual. Gente, e as pessoas que estão paralisadas não podem vir a Deus, não podem nem aproximar porque elas estão paralisadas. Aliás, a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. E o pecado é que nos separa de Deus. O pecado nos separa uns dos outros. Mas Jesus falou com aquele homem o quê? Para provar para vocês, certo? Que para Deus não tem dificuldade nenhuma e para o Filho de Deus tem autoridade, falou, levanta e anda. Agora você imagina aquele homem levantando e andando. Eu pergunto, se você estivesse no auditório, o que você ia fazer? Você ia abrir a boca? Ah, não. Você ia dar glória a Deus também. A reação de toda aquela gente que estava ali foi estupenda, foi maravilhosa, porque aquele homem andou. Eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque esse milagre que está na Bíblia, que nós lemos e estamos falando hoje à noite, ele é extremamente simbólico para mim. Esse paralítico representa aquele crente que não é de nada, aquele crente que é fracassado, aquele crente que só corre atrás das coisas da vida passageira, aquele crente que sabe que está com o pé na cova e que está ruim, mas que ele ainda insiste, mas ele não tem força, ele não pode fazer nada, porque ele não pode mesmo. O paralítico pode fazer? Pode ou não pode? O paralítico pode fazer alguma coisa, minha filha? Por quê? O cristão pode fazer tudo aquilo que Deus mandou? Não pode, se ele estiver paralisado. Mas uma coisa é verdade, o mesmo Jesus que estava lá está aqui hoje à noite. Louvado seja Deus. E sabe de uma coisa? A coisa mais gostosa que tem nessa vida é quando você ouve a voz do Senhor. Quando eu ouvi a voz do Senhor, eu estava numa casa, levado, carregado, porque eu não andava. E aquela mulher simples, de um português que você, talvez no meio da conversa, você quisesse até sair. Mas aquela mulher olhou para mim e falou,
você está mal, hein? Eu fiquei revoltado porque ela falou isso. Aí eu pensei, eu vou levantar e vou embora, mas também não podia andar, eu tinha que estar carregado pelo meu cunhado, que é vivo, ainda hoje, graças a Deus. Aí ela falou, sabe de uma coisa? Mas o seu problema espiritual é pior do que o seu problema físico. Eu entendi tudo, porque espiritualmente eu estava lascado. Você tem uma ideia, eu não acreditava em Deus, não. Deus me permitiu uma doença de estômago e pulmão, que eu fui secando, né? E virei curioso na cama e já não andava mais e estava numa situação tão deprimente. O sofrimento era tão grande, que um belo dia eu que não acreditava para mim, o homem era que nem um animal. Lá em casa a gente criava porco, galinha, né? Pegava um bichinho lá, estava bonitinho, a gente botava até nome neles. Mas chegou o dia, matava para comer. Eu achava o homem tirou o sangue e acabou. A ciência há pouco descobriu que a vida está no sangue, nós sabemos disso há quantos anos, quantos séculos, pelas escrituras. E até que um dia eu não aguentei mais de dor. E a hora que eu pensei que não, meu espírito saiu de dentro de mim. E eu percebi que eu estava sendo transportado para o lugar que se chamavam de eternidade, que eu não acreditava. E o sentimento que eu tive, e a minha consciência, do jeito que vocês estão me ouvindo, e eu vendo vocês, entendendo um pouquinho, a minha consciência foi junto. E eu percebi que eu estava indo para um lugar 1 bilhão de vezes pior do que o meu estado físico, o que me levou àquela coisa. E eu gritei e disse, cara, bicho meu, tem dó. Se é verdade que você existe, olha que ignorância, me faça voltar e te conhecer. E o Senhor me fez voltar. E a minha reação imediata foi mais um cigarro. Eu queimava 4 mais cigarros por dia. Isso naquele estado, hein? Você imagina. Era alcoólatra também. Eu não conseguia me desviar. Tentaram me ajudar a ficar livre daquilo, não consegui. Comecei a enlouquecer. E o que aconteceu, para concluir a obra, eu passei por mais outra experiência dessa. Aí, quando eu falei as mesmas coisas, Deus me fez voltar por misericórdia. Ele é Deus amoroso, louvado seja o nome dele. Eu, no lugar dele, teria mandado o cara lá para um lugar mais pior ainda. Mas quando eu voltei na segunda vez, eu tive um discernimento. Que Deus é amor, ele provou. Que ele existe também, que ele é amor, provou. Agora dizem que ele é juiz. E sendo juiz, ele tem que me condenar, dar uma condenação muito pior do que todos os homens que não passaram por isso. Então, eu chamei meu cunhado e falei, você conhece alguém que conhece Deus pessoalmente, não pode ser crente, pastor, nem falar. E padre também não. Eu estava vacinado contra tudo. Então ele me levou na senhora e ela abriu a Bíblia. E ela começou a me dizer quem era Jesus. E aquilo foi entrando no meu coração, na minha alma. E eu que não entendia nada, de repente comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo. E ao final ela me convidou a entregar a sua vida a Cristo. E na hora o Espírito Santo me ajudou. E aquela noite, naquela tarde, eu fui convertido ao Senhor. E eu saí dali, entrei trôpego carregado. E saí andando, era tão magro, gente. Vocês já ouviram uma música do Rebanhão que fala, eu era magro que dava dó? Usava um paletó, que era uma lista só. Eu acho que era baseado em mim que eles fizeram aquele negócio. Não é possível. Gente, eu falei com meu cunhado, você vai junto, vai perto, mas não me pega não. Agora eu quero andar, agora eu estou livre. Mas se der um vento, segura. Fomos daí em casa, cheguei em casa, falei com meu, sai fora que eu quero ficar sozinho. Ele saiu com minha irmã, 2 filhos que tinham. Eu fechei as portas e com muita dificuldade fui ajoelhar, não consegui, debrucei na cama, caí, foi uma luta. Eu comecei a conversar com Deus, cara, bicho, era assim meu palavreado, tá, meu vocabulário. Eu não sou escolado, nascido em igreja cristã, não aprendi aquele vocabulário, mas você não sabe o que aconteceu. Aquele lugar foi tomado pela presença, pela glória, pela misericórdia de Deus. E eu que só sabia rezar, e aliás algumas rezas até hoje ainda vem na minha cabeça de vez em quando eu ouço, misericórdia, Senhor. Agora eu comecei a conversar com Deus. Gente, a cada momento, aquilo parecia, você já sentiu, quem aqui já esteve debaixo de uma cachoeira, parecendo a catarata, aquele negócio imenso, é divino. Aquilo, a graça de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, igual aconteceu com aquele homem após seu perdão e sua libertação. E a libertação aconteceu. E sabe de uma coisa? Para nunca mais
os vícios que eu tinha, e Deus mudou a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero terminar dizendo para você, você gostaria de que Deus transformasse a sua vida também? Você vai continuar trabalhando, meu filho, não tem esse negócio que Deus transforma e sai do trabalho não, tá? Você vai continuar namorando, você que namora, não tem problema, agora cuidado lá. Você vai continuar sofrendo, os sofrimentos nunca podem parar, mas você não imagina o que é andar com o Senhor. Gente do céu, minha vida mudou. Quando o cantor fez a música, minha vida mudou, e outro que Jesus Cristo mudou meu viver, eu pensava, eu cantava essas músicas com tanta paixão, porque tinha acontecido comigo também. Eu quero que você curva sua cabeça um instantinho e pense bem. Quem sabe a sua vida tem sido semelhante de um paralítico. Você anda, você corre, você anda, você faz, você tanto, mas espiritualmente você tem estado morto ou semelhante a um paralítico. E você tem consciência, você não é paralítico, você tem consciência, mas espiritualmente você quer mudar. Então repita comigo dizendo, se você quer mudar de fato, diga, Senhor, lá no seu coração, Senhor Deus, olha para mim, tem compaixão de mim. Senhor, como o Senhor levantou aquele homem, e ele tomou o seu leito, e foi para casa, levanta-me também, muda a minha vida, para que ela se transforme, como antes e depois desta noite, em Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados, para o louvor da tua glória. Amém. E Deus te abençoe, em nome de Jesus.